Esse versículo aqui, quando a gente lê, nós percebemos que Deus é sempre muito falado. Nós falamos sobre Deus, nós louvamos, nós cantamos, nós pregamos e nós sempre ouvimos que Deus está em nosso meio. Porém, muitas das vezes nós acabamos acostumando em ouvir as maravilhas de Deus e isso torna uma rotina, torna um cotidiano e nós acabamos deixando de nos surpreender, de nos maravilhar quando Deus realiza uma coisa grandiosa na nossa vida. Eu estava refletindo alguns dias atrás, no curso ali, e que antigamente a pessoa tinha que ir até o banco, tinha que depositar, esperar 2 a 3 dias para no final do expediente do outro dia, ou talvez de 2 dias depois, cair o dinheiro. Era demorado. Hoje é instantâneo, é o Pix, é uma coisa rápida. O mundo tem se modernizado, tem se atualizado, cada vez mais nós queremos viver algo na correria. Tanto que quando a gente está conversando, a gente fala, ontem estava uma correria, não consegui responder, ontem estava uma correria, não consegui fazer tal coisa. Porque a gente vive correndo, a gente vive uma vida que nós estamos dando um passo à frente do outro, no modo automático, e nós não percebemos as maravilhas de Deus que estão atuando no nosso cotidiano. Esse versículo fala, segundo o poder que em nós opera, não é um poder que fica parado, é um poder que em nós está operando. E isso é diariamente. Quando nós pegamos nosso celular e vemos a previsão do tempo, nós podemos ver até 15 dias adiante. E nós temos uma previsão que antigamente já não se existia. Você vê lá, sexta-feira vai ter sol, quando chega a sexta-feira chove. E você fala, não, porque a ciência errou, porque a meteorologia estava errada. Mas muitas vezes um agricultor pediu para que Deus mandasse uma chuva e Deus concedeu. E nós não percebemos que aquela chuva não foi a ciência que errou, porque os homens mediram e segundo todas as probabilidades do tempo iria chover, mas iria dar sol, mas o Senhor, Ele é poderoso para fazer além do trabalhar humano. Eu coloquei um tempo para essa mensagem. Deus não trabalha no nosso limite, mas na grandiosidade do seu poder. Porque nós, seres humanos, temos uma tendência a esperar de Deus aquilo que nossa capacidade humana espera, aquilo que nós conseguimos imaginar. Nós não conseguimos esperar aquilo que Deus tem projetado para nós. Eu mesmo não consigo imaginar os grandes planos que Ele tem para mim. Eu sei que são grandes porque Ele já falou comigo, mas eu não consigo imaginar o quão grandes são. E assim como Deus já falou comigo, já deve ter falado contigo, Ele tem um chamado, Ele tem um ministério para ti, e com certeza é uma obra grande. Mas para isso nós devemos sair do comodismo, nós devemos sair daquele cotidiano de correria e devemos nos afirmar em Deus, devemos viver um relacionamento com o nosso Deus. E eu preciso te perguntar nessa noite, o poder de Deus ainda te surpreende? O poder de Deus que fez, faz e ainda fará, tem te surpreendido? Porque muitas das vezes nós acabamos entrando em um comodismo em que nós vemos as bênçãos de Deus chegando, vemos as bênçãos de Deus chegando e nós acabamos deixando de perceber. E nós acabamos entrando sem querer num ateísmo prático, onde nós falamos de Deus, onde nós testemunhamos sobre Deus, onde nós falamos tudo, mas nós vivemos como se Deus não existisse. Nós vivemos o nosso dia a dia sem oração, sem jejum, sem consagração, sem relacionamento com Deus. Isso é um ateísmo prático, quando a gente vem na igreja, a gente fala, a gente louva, a gente prega, mas a gente não está vivendo com Deus. Aleluia. E eu fiquei muito feliz nessa noite porque Deus confirmou a mensagem o culto inteiro. Quando o irmão Gia leu a palavra em Isaías 64, ele leu, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Quando a gente espera em Deus, quando a gente confia que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para aqueles que confiam nele, ele faz além do que nós esperamos. Aleluia! Mas o problema, meus irmãos, é que nós tentamos reduzir um Deus que é infinito, que é poderoso, que é imutável, verdadeiro, a um Deus de uma mente limitada, a uma caixinha. Nós queremos reduzir Deus a um só segmento, quando Ele é poderoso para fazer muitas coisas. Hoje nós vemos muitas igrejas e
quase todo mês abre uma igreja diferente e eu fico pensando, é muito fácil a gente pegar o CNPJ e ir lá abrir, mas uma igreja precisa estar fundamentada na fé, na palavra, nos princípios de Deus. Eu fico muito triste quando eu vejo que algumas igrejas hoje tentam tornar atrativo para trazer outras pessoas. O nosso evangelho requer renúncia e não atrair o mundo para dentro da igreja. Nós temos que trazer para cá com a mentalidade de que nós devemos renunciar ao mundo. Nós devemos renunciar às velhas atitudes para viver um relacionamento com o nosso Deus. E hoje você vê muitas igrejas que falam, porque na minha igreja você vai receber uma profecia, é certeza que você vai receber uma profecia, porque essa é a igreja dos milagres, é a igreja da cura, e se focam em um segmento, você vai lá, porque vai ser curado. Reduzem Deus a uma caixinha de remédio. Só que nosso Deus, Ele faz tudo isso e muito mais. Só que nós temos que ter um relacionamento com Ele. Nós temos que vir na casa, ouvir a palavra, renunciar, ser confrontado por essa palavra, para que nós possamos receber as bênçãos da parte dEle. Aleluia! Nós somos limitados no nosso pensamento, no nosso emocional, no nosso físico, nas nossas coisas, nos nossos recursos. Mas o nosso Senhor, Ele enxerga como um todo. Ele tem um plano para nós que vai muito além do nosso imaginar, porque a mente humana não é capaz de conseguir imaginar, de conseguir pensar naquilo que Deus tem para nós. Jeremias 32:27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Não há nada que seja impossível para Deus. O homem, o difícil até pode fazer, a gente com determinação consegue fazer algo aqui nessa terra que seja difícil, mas o impossível não pertence a nós, somente a Deus. E é por isso que Ele prova todos os dias que Ele está ao nosso lado realizando as coisas que nós não conseguimos, para provar a sua bondade e que a sua vontade é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Quando nós olhamos para João 11, nós percebemos a história ali da ressurreição de Lázaro. E se nós formos observar essa história, Marta imita Jesus, porque ela olha Jesus apenas com os olhos humanos, com o seu pensamento. Porque nós entendemos assim, de que se tem uma pessoa enferma e nós oramos, Deus pode ministrar a cura. Mas quando já faleceu, já não há mais o que fazer. Com certeza a mentalidade de Marta foi essa. E tanto que quando Jesus chega diante do túmulo, ela olha para ele e fala: Senhor, Lázaro já chega mal. Porque com certeza ela pensava, já acabou, já não tem mais jeito, o Senhor chegou tarde. Porém, Deus, Ele veio no tempo dele, da maneira dele fazer, para que nós, mesmo não entendendo o trabalhar dele, confiemos nele. E quando ele chega e começa a chorar, eu me coloco no lugar de Marta e começo a imaginar de que ela deve ter olhado pensando Jesus chorando, deve pensar, agora acabou mesmo. Era o meu único seguro, era o único que poderia fazer uma coisa, está chorando. Mas Jesus está chorando com uma compaixão, ele que se move pela dor daquela irmã de Lázaro. Aleluia. E João 11:40 diz: Não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Aleluia. E com uma frase, Jesus diz: Lázaro, vem para fora. E os tímpanos que já não funcionavam mais, as pernas que já estavam em decomposição, se levantaram e começaram a ter vida. Aleluia. Aquilo que estava morto reviveu com uma frase de Cristo. Talvez nessa noite você tenha enterrado um chamado, um ministério, um dom, um sonho, um projeto que Deus colocou no teu coração e nós, seres humanos, enterramos, sepultamos. Mas Deus ainda é fiel para entrar em túmulos. Deus ainda é fiel para entrar ainda onde foi sepultado. Aleluia. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, nenhum homem pode abrir. Ele é fiel para fazer aquilo que Ele te prometeu. Não tente enterrar, não tente sufocar, apenas confia e espera nele. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós olhamos para Salmo 125,
Diz a palavra do Senhor: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E aí a gente pensa, então se eu confiar em Deus, tão somente confiar, nós não vamos ser abalados. Mas não. Não é por isso que o inimigo não vai tentar. Não é por isso que o inimigo não vai se levantar. Mas quanto mais nós confiamos, mais o inimigo se levanta. E a palavra diz que não vamos nos abalar, mas não é por isso que nós não vamos acabar nos entristecendo, porque nós, como seres humanos, temos essa tendência. O inimigo vem e ele está furioso todos os dias para tentar tragar. E nós vemos na Bíblia muitos cenários onde Deus estava passando um cenário para provar a sua grandiosidade. Quando nós olhamos para a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, todas aquelas pessoas olhavam para eles e diziam: negue-se, teu Deus. Vocês não são jogados na fornalha, mas eles manteram a identidade cristã e foram jogados na fornalha, porque Deus não livrou eles. Mas aí, quando eles olharam, tinha um quarto homem naquela fornalha que estava os protegendo, porque Deus não livrou, mas estava com eles. A cova dos leões também era um cenário. Daniel foi jogado e quando todo mundo pensava que já não havia mais nenhum resto de Daniel, ele estava lá porque Deus havia estado junto com aqueles leões para mostrar a grandiosidade do seu poder. O Elias era um cenário porque Davi com certeza olhava, sentia medo, e com certeza todo mundo colocava uma pressão de que ele não iria conseguir, mas o Senhor deu a unção, deu a proteção, e com uma pedrinha ele derrotou aquele gigante. E meus irmãos, o problema nunca foi o cenário, mas sim como nós reagimos diante dele. Porque quando vem um cenário que para nós é difícil de suportar, vem uma prova, uma dificuldade, nós acabamos reagindo de uma forma ruim. E nós entendemos que Deus nos abandonou. Mas tem pessoas que entendem que o cenário é o lugar onde Deus quer provar que Ele ainda faz milagres. Ele quer usar como um palco de vitórias. Isaías 43:2: quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Perceba que diz quando, não diz se, diz quando. Então é porque nós vamos passar, porque nós vamos passar por provas, porque nós vamos enfrentar o fogo, nós vamos ter que atravessar as águas difíceis. Mas o Senhor garante a sua presença conosco, se nós confiamos nele. Quando nós passamos pelo fogo, pela água, o Senhor está do nosso ladinho ali. Ele está segurando a nossa mão. Não vai se afogar, não vai se queimar, porque eu estou contigo. Aleluia. E esse louvado dessa noite confirmou isso. A presença de Deus, ela está garantida na nossa vida. Aleluia. Nós precisamos ter a maturidade espiritual que nós temos que confiar em Deus, porque não é fácil quando vem adversidade, quando vem. Eu mesmo tenho enfrentado uma luta e foi difícil até eu entender que era o trabalhar de Deus se movendo na minha vida para que eu viesse mais para perto dele, para que eu chegasse mais para perto dele. Foi difícil, mas eu entendi o trabalhar dele. E eu fiquei com medo, logicamente, quando essa prova veio. E medo é um sentimento humano, é normal que nós sintamos medo. Mas a atitude que nós tomamos diante do medo é o que nos define como verdadeiros cristãos. Se quando vem a prova nós sentimos medo e queremos jogar tudo para o alto, nós devemos rever a nossa fé. Entretanto, quando vem a dificuldade, nós sentimos medo e nós corremos aos pés do Senhor, pedindo a proteção dele, aí sim, nós estamos reafirmando a nossa identidade como cristãos. Aleluia! Glória a Deus. Abacuque 3:17: ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Uma fé madura é continuar entendendo que não é a nossa vontade que tem que prevalecer, que é mesmo entendendo que nós sabemos que não é fácil, nós sabemos que é difícil realmente quando vem as afrontas, mas mesmo não sabendo, mesmo não entendendo o que Deus está fazendo, nós estamos confiando. Isso é uma fé madura. Aleluia. Mas existe uma diferença em confiar em Deus e usar Deus. Porque muitas das vezes nós chegamos com um projeto.
Nós montamos lá um plano, temos tudo pronto, nós vamos assim, não, vai ser sucesso. Eu vou pedir apenas que Deus abençoe. Nós chegamos, queremos impor para Deus aquilo que nós queremos. Porém, aí Deus quer provar que o que deve permanecer na nossa vida é a vontade dele, não a nossa. E aí Ele quebranta-nos e Ele nos ensina a confiarmos nele. Ele tem uma diferença entre concordância e conveniência. E a conveniência é justamente isso, quando a gente tem tudo e quer colocar aos pés do Senhor para que Ele apenas faça do jeito que nós queremos. Mas concordância é quando nós entendemos que a vontade dele é a que prevalece na nossa vida e que mesmo não entendendo o seu trabalhar, Ele está atuando, Ele está operando em nós e o seu poder é infinitamente maior do que nós imaginamos. Aleluia! Quando a resposta demora, quando a oração não é respondida, é porque nós queremos colocar para Deus, queremos impor, e Ele não faz do jeito que nós queremos, nós abandonamos, nós questionamos, nós começamos a justificar, nós começamos a esfriar. Mas eu acredito que quem quer uma promessa, quem quer uma resposta, quem quer um milagre, tem intimidade com Deus. Aleluia. Nós não podemos querer o Deus da bênção, nós temos que querer o Deus da intimidade, o Deus do relacionamento. Aleluia. Terça-feira aqui foi louvado o hino de Jó e eu trouxe rapidamente aqui uma meditação com os irmãos. Jó perdeu tudo, seus amigos, seus filhos, seus bens, tudo. Mas ele não perdeu a fé em Deus. Quando a sua esposa chega a ele e fala: abandona esse teu Deus, morre. Ele te abandonou, já não te responde mais, abandona ele, morre. Mas ele fala: tu falas como louca mulher, porque eu creio que o meu Redentor vive. Aleluia. A dor de Jó não matou a sua fé. A adversidade que ele passou, ele entendeu que era um cenário que Deus estava colocando ele para provar que ele é grandioso. Aleluia. Meus irmãos, e o maior inimigo do nosso milagre, da nossa vitória, é justamente a nossa mentalidade limitada. Porque nós cantamos, jejuamos, oramos, frequentamos o culto, porém nós aceitamos viver uma vida rasa. Ezequiel 47 fala justamente que a gente tem que se aprofundar cada vez mais e imergir na presença do Senhor. Não basta apenas vir na igreja se arrepiar, não basta apenas na igreja se emocionar, chorar. Nós temos que viver uma profundidade, nós temos que cada vez mais imergir na presença do Senhor. Quando nós olhamos para a história que o povo de Israel foi liberto do Egito, eles saíram e andaram pelo deserto, mas o Egito não tinha saído dentro deles. E aí, essa prisão na mente deles fez com que eles não chegassem até a terra prometida. Deus fez com que eles andassem durante 40 anos pelo deserto, peregrinando, porque eles não confiaram totalmente em Deus. Aleluia. Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Meu irmão, Deus não nos chamou para viver uma fé superficial. Deus nos chamou para sermos transformados pela sua palavra. Aleluia. Deus querido, o poder de Deus que opera em nós é o que fala Efésios 3:20. Ele fala de um poder que opera, não de um poder que operava. Então Deus continua operando, Deus continua realizando milagres, Deus continua fazendo a nossa vida, só que muitas das vezes nós fechamos os olhos e não entendemos. Quando nós olhamos para a história de José, o cárcere era um cenário onde não fazia sentido, onde ele com certeza devia se questionar, porque como seres humanos nós temos essa tendência a questionar, mas nós não devemos largar a nossa fé, não devemos deixar de olhar. Se José tivesse desistido, se José não tivesse crido nos seus sonhos que Deus tinha colocado a ele, talvez ele não teria se tornado governador do Egito. Se atrasou aos olhos humanos, mas não era a rejeição de Deus, era a preparação dele para viver grandes coisas no futuro.
Aleluia. Romanos 8:28 é um dos versículos que eu mais gosto. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você esteja cansado, mas Deus ainda está preparando você, porque Ele quer te dar uma grande vitória. E antes de toda grande vitória existe uma grande luta. Você precisa confiar, você precisa estar na preparação, confiando. Aleluia. Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará. Ele começou uma obra, Ele começou uma história em nós, e Ele é quem vai encerrar. Ele não encerra pelo meio da história. Muitas das vezes nós queremos colocar um ponto final, onde Deus não quer colocar um ponto final. Nós queremos sepultar algo que Deus não quer, nós queremos fechar uma porta que Deus não quer, e nós não estamos alinhados com o propósito dele, e só acabamos nos afastando mais e mais da presença dele, e mais nos perdendo. Mas Deus, Ele nos surpreende diariamente com as suas bênçãos, quando nós confiamos nele. Aleluia. Para viver o infinitamente mais de Deus, nós temos que fazer algumas coisas. E Romanos 12:12 diz 3 coisas que nós devemos fazer. Alegrai-vos na esperança. Não é fácil ter esperança. Não é nem pouco fácil ter esperança. E ainda mais nos alegrar diante dessa dificuldade. Mas a esperança é acreditar naquilo que nós não vemos, aquilo que nós ainda não ouvimos. Quando nós confiamos em Deus, antes da resposta aparecer, nós estamos nos alegrando, antes mesmo de ter acontecido a resposta. Ser pacientes na tribulação. Tribulação não é uma autorização para que nós possamos desistir, porque não é fácil a gente ser paciente. Quando vem a tribulação, a gente se ira. E nós temos que cada dia mais pedir para que Deus ministre sobre nós a sua mansidão. Não é fácil, não é nem um pouco fácil quando vem uma pessoa e tira a tua paz. Não é fácil manter a tua calma. Mas nós temos, porque nós queremos encontrar com Cristo Jesus, voltando em glória. Se nós queremos encontrar com Ele, nós devemos estar alinhados com os propósitos dele. E ser paciente na tribulação, nós temos que estar todos os dias, porque todos os dias o inimigo se levanta, todos os dias o inimigo coloca dados e trabalhos na nossa vida, mas nós temos que estar confiantes e perseverando sempre na oração. Quem para de orar começa a morrer por dentro. Nós estamos entrando em uma frieza espiritual. E, inclusive, terça-feira eu falei aqui que quando chega a época de frio, eu me preocupo muito porque diminui o número de pessoas na igreja. Só que eu tomo uma interpretação de que quando nós nos esfriamos, nosso corpo, e não viemos para a igreja, em casa nós estamos esfriando o nosso espiritual. Porque nós não estamos buscando o Senhor na nossa casa em volta de um pinhão. Nós não estamos na nossa casa buscando o Senhor quando nós estamos fofocando com o vizinho. Mas quando nós viemos para a casa do Senhor e nós glorificamos, nós damos um glória a Deus alto e um bom som e cremos nele, aleluia, nós estamos perseverando. A oração é o que mantém a fé viva, a visão alinhada, o nosso coração fortalecido. Sem oração é mais provável que nós caímos no pecado, porque justamente o pecado nos afasta da oração, mas a oração nos aproxima de Deus e nos afasta do pecado. Aleluia. Meu irmão, Deus está à porta, Ele está batendo, Ele está solicitando permissão, porque Deus não é invasivo. Ele pede para que você busque Ele para entrar. Mas renunciarmos devemos aquilo que tem nos afastado dele. Ele está nos aguardando. E Ele já provou o seu amor lá na cruz do Calvário. Nós queremos pedir uma resposta, queremos pedir para Deus uma confirmação, mas a maior confirmação é justamente Ele ter dado o seu Filho, o unigênito. Ele não deu o primogênito, não deu o seu Filho mais novo, Ele deu o seu unigênito para morrer por amor de nós. Ele se entregou totalmente na cruz do Calvário.
E a Bíblia fala que Deus não somente nos ama, mas Deus é amor. Deus é amor, Deus é justiça. E nós devemos apenas confiar e esperar nesse Deus que é amor. Aleluia. Se coloque de pé, meu irmão. Eu não sei o que é que você precisa. Eu não sei por que você começou essa campanha. Mas esse tema, Deus vai te surpreender. Eu creio que Ele tem grandes coisas para nós. Basta apenas deixarmos para trás aquilo que nos afasta dele. Basta apenas nós largarmos as capas que tem nos cegado. Aleluia. Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Aquele sonho que você enterrou, aquele sonho que você deixou guardado na gaveta, Deus pode fazer e pode fazer além. Apenas devemos entender que a nossa mente humana é limitada, mas Deus não atua no nosso limite. Deus atua na grandiosidade do seu poder. Aleluia. As coisas que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Aleluia.